Agora eu vou falar, então, esse é o terceiro vídeo que eu estou explicando a Idade Média, e eu vou falar então sobre as Cruzadas e a Peste Negra. E as Cruzadas foi um movimento militar que aconteceu de mais ou menos 800 depois de Cristo até 1200, 1300. As Cruzadas, elas eram expedições militares organizadas pela Igreja, com a finalidade de liberar, né, a Terra Santa para os cristãos. Nesse momento é cunhado então o termo Guerra Santa, que inclusive até hoje se utiliza, né, porque o Oriente Médio continua sendo um barril de pólvora prestes a explodir. E a Guerra Santa então é o embate entre as religiões, né, o islamismo e a cristandade, né? E ocorre pelo seguinte fato, né? Os nobres, né, eles iam até os padres, os bispos, né, faziam suas confissões, faziam doações para a igreja e ali recebiam suas penitências. E uma delas era que os cristãos deveriam peregrinar até a Terra Santa, em Jerusalém, onde Cristo viveu e morreu, para que ele pudesse refletir, pensar na sua existência, pedir perdão a Deus diretamente, né, no local sagrado. Então, a igreja era muito usual, né, usar este artifício, né, de mandar os cristãos peregrinar até a Terra Santa. E, lógico, a Terra Santa não estava desocupada. Lá moravam os árabes, né, que eram muçulmanos, né, região islâmica. Porque Maomé, já nesse momento, Maomé já havia então passado pela terra, já havia unificado os árabes ao redor da religião islâmica. E o inevitável acontece, né? Começou a entrar em choque os islâmicos com os cristãos, seja por assaltos ou por questões materiais ou por religiosas. O fato é que a igreja, como saída, começou o quê? Organizar exército. O Papa convocava os reis, né, a trazerem seus homens, seus soldados, né, a formarem um exército cristão. E aí então enviados para a Terra Santa. E chamados cruzados porque eles tinham pintados em seus peitos, né, nos seus uniformes, a cruz. Então por isso cruzados. E houve em torno de 8 cruzadas oficiais e mais as não oficiais, em que os próprios reis dos países católicos, Espanha, França, o Império Germânico, não existia a Alemanha ainda, né? O Império Prussiano, França, eles lideravam seus soldados, né? Então, é claro que era difícil, eles normalmente iam pela Itália, ao porto de Messina e ali pelo Mediterrâneo chegavam em Jerusalém. Claro que as condições na época elas eram precárias, era comum os barcos afundarem no Mediterrâneo se pegasse alguma tempestade, então era um destino incerto. Sem falar a questão da própria dificuldade de se chegar até o Oriente Médio, né? Porque lá eles tinham que atravessar um deserto, era pouca água, era bem sacrificado realmente. E mas claro, os cruzados, eles iam é, a, até chegarem ao Oriente Médio, eles iam pilhando as cidades, né? É, em busca de riquezas. E um dos objetivos dos nobres era justamente esse: ou buscar riquezas no Oriente Médio, ou de repente se estabelecer lá com um novo feudo, né? Esse era o interesse deles. Esse movimento das cruzadas ele vai contribuir também para o enfraquecimento do feudalismo. Por quê? Porque muitos nobres que foram para as cruzadas, nas guerras, né, eles não voltam para a Europa. Ou porque morreram na batalha, ou em doenças pelo caminho, ou porque resolveram se estabelecer no Oriente Médio. O fato é que muitos dos seus feudos na Europa Ocidental ficaram sem herdeiros, né, eh, sem o cuidado do seu dono. E isso faz com que muitos desses feudos caiam na mão da população.
né? Começa a surgir cidades, começa o poder da nobreza começa a diminuir também em função das cruzadas. E isso vai favorecer diretamente o rei. E aí começa, então, a partir do movimento das cruzadas, começa o enfraquecimento do feudalismo, o enfraquecimento da nobreza e o fortalecimento do rei. A monarquia começa a se fortalecer, né? A monarquia absoluta. Bom, uh, juntamente com as cruzadas, né, surgiu as ordens militares. Era a personificação do soldado perfeito. Ele era uma mistura de padre com guerreiro. Então eram soldados, eram padres guerreiros. Dentre as várias ordens religiosas que surgiram nesse momento, a mais famosa dela é os Templários, mas houve também os Hospitalários, né, e os Teutônicos. São essas três ordens, talvez as mais famosas, né, dentre as várias que surgiram, mas os Templários, dentre elas, é a mais famosa. O que diferenciava eles era a cor do seu uniforme, né? Os Templários geralmente usavam uma batina branca com uma cruz vermelha, os teutônicos usavam a cruz prateada, tinha também a cruz preta. Então existiam várias diferenciações, né, de cores de uniforme, de cores das cruzes e tudo mais. E os templários basicamente tinham como obrigação proteger as estradas dos muçulmanos para os cristãos, evitar que houvessem assaltos, né, que as caravanas de cristãos fossem assaltadas. Essa era a função principal dos templários. Mas os templários enriqueceram muito, tornou-se a ordem mais poderosa de todas, porque eles tiveram um insight, né? Eles criaram o que pode se chamar do um embrião do sistema bancário. Eles criaram casas de depósito, porque era comum os nobres serem assaltados. Então o que eles fizeram? Eles criam uma casa de depósito no Porto, na Itália, por exemplo. Ali o nobre depositaria todo o valor que ele tinha e receberia um papel dizendo o valor. Quando ele chegasse no Oriente Médio, eles procurariam uma outra casa de depósito, apresentaria aquele papel e retiraria o seu valor. Então isso nada mais é do que, né, um banco que ele depositaria, né? Então a origem provável de um sistema financeiro bancário se deve também aos templários. E aí nós já estamos entrando no campo do capitalismo, né? O capitalismo começa a dar os seus primeiros passos, a aurora do capitalismo, né? Que começa a surgir aí. Vai surgir também a burguesia, que a gente vai ver num outro vídeo, né? O surgimento da burguesia. Por quê? Porque uma das questões que vai acontecer nas cruzadas, que é a aproximação do Oriente com o Ocidente, através do quê? Do comércio. Se por um lado houve o choque das duas culturas, né, da Europa Ocidental com o Oriente Médio, né, cristãos contra muçulmanos, por outro lado, as cruzadas favoreceu a aproximação desses dois polos. E o comércio vai se intensificar bastante, porque junto com as cruzadas viajavam também os comerciantes das cidades de Gênova e Veneza, que eram as duas principais cidades italianas naquela época, cidades-estados, né, que era muito forte esses comerciantes. Então eles acompanham os cruzados e começam a intensificar o comércio, levando para a Europa produtos necessários, né, para os europeus, né? E aí tem as especiarias, seda, porcelana, tapetes e tudo mais, né? De diversos lugares, não só do Oriente Médio, né, da Pérsia, da Arábia, da China, da Índia, mas, né, são vários lugares ali que começam a fornecer matérias para a Europa. E os templários enriqueceram muito. E isso causou um certo ciúme do Papa, porque a igreja era muito ambiciosa na época, o Papa queria compartilhar dessas riquezas, né? Os templários enriqueceram tanto que eles começaram a patrocinar os reis. A França, num dado momento, ficou mal financeiramente e eles começaram a emprestar dinheiro para a França, os templários. Então, o rei da França, Filipe, que não tinha condições de pagar, ele começa a se tornar um antagonista dos templários. Como os templários se recusaram a passar esse tesouro, esse poder financeiro para a igreja começa a também antagonizar com os templários. E parece uma coisa meio
na contramão, né? Porque os templários eram uma ordem de monges guerreiros que representavam a igreja, mas eles não eram da igreja. Então eles se recusam a passar essas verbas para a igreja e o Papa começa a ver eles com maus olhos. Existe um mistério com relação aos templários, que um tesouro de grande poder, grande vulto, né, existia já em Jerusalém. Dizem que quando a base deles era no Templo de Salomão, quando eles chegaram nesse templo, eles descobriram uma câmara secreta com um tesouro. Essa história está no imaginário, na lenda, né, que sai da história e entra na lenda, assim. E muitos caçadores de tesouro procuram o tesouro templário, porque na verdade ele desapareceu da face da terra, esse tesouro, sumiu. Quando o Saladino sitiou a cidade do Oriente Médio entre a terceira e a quarta cruzada, os templários fugiram da cidade de Acre. Eles já tinham transferido o tesouro de Jerusalém para Acre, e através de um túnel de 16 quilômetros que levava a cidade ao porto, eles então transportaram esse tesouro e fugiram da Europa. Fugiram do Oriente Médio indo para a Europa. E esse tesouro desapareceu. Logo em seguida, o Papa declarou a ilegalidade dos templários e os países católicos seguiram à risca a orientação do Papa, e os templários foram dormir e acordaram na contralei, hereges, considerados hereges, né, pecadores contra a igreja, e foram presos e condenados à fogueira. Muitos templários morreram nas fogueiras, tá? Acusados de praticantes de bruxaria. E o fato é que os templários sobreviventes, principalmente que estavam nos reinos germânicos, na Prússia e também na Inglaterra, né, que não eram católicas, esses templários sobreviveram e, como a ordem deixou de existir, esses templários passaram para a maçonaria. Então a maçonaria, que já era uma ordem que existia desde a antiguidade, ela absorveu os templários. E alguns anos depois, a maçonaria ela vai patrocinar as viagens da Espanha e de Portugal, né, dos países católicos para a América. Então, com o dinheiro dos templários, porque inclusive as cruzes, né, a cruz de Malta que ia nas velas portuguesas, né, representava os templários. E é meio que irônico, né? Esses países perseguiram os templários a mão do Papa e umas décadas mais tarde, né, os próprios templários ajudaram esses países a patrocinar suas viagens. E quanto ao tesouro, não se sabe se esse tesouro ficou na Europa ou foi transportado para a América do Norte nas viagens de descobrimento. O fato que é um mistério até hoje. Passa para a história, existem vários livros sobre a Idade Média, né? Falam sobre templários, sobre Idade Média, feudalismo. É uma rica biblioteca que existe, né? Filmes também, existem muitos filmes. Esse aqui, Cruzada, é um dos que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, é muito bom. Ele mostra a vida de Balian, que é um filme baseado em fatos reais, assim, da Cruzada. Ele é um filme dirigido por Ridley Scott, um diretor que gosta muito de trabalhar com temas históricos, e mostra a vida de Balian, que ele é filho de um barão, ele é um filho de um barão com uma pessoa simples, né? E o barão, quando reconhece a paternidade, leva Balian para o Oriente Médio. E o fato é que o Balian, ele passa para a história, e é verídico isso, como o grande defensor de Jerusalém. Justamente quando os muçulmanos tinham um dos maiores exércitos formados, que foi com Saladino. E de fato ele protegeu o povo, né, e conseguiu tirar o povo em segurança da cidade. Rendeu a cidade, que passou para as mãos dos muçulmanos, né, isso é entre a terceira e a quarta cruzada. Os muçulmanos varreram todo o Oriente Médio, Saladino, líder dos muçulmanos, e Belen consegue salvar o povo e voltar para a Europa. Isso aconteceu de verdade, tá? E a Quarta Cruzada, uma das mais famosas dela, por quê? Porque tem os reis da Europa, principalmente o rei Ricardo Coração de Leão, muito famoso, o rei inglês, né? E o fato é que eles foram para o Oriente Médio tentar recuperar a Terra Santa, mas não conseguiram. Houve uma paz embaraçosa com Saladino e não conseguiram recuperar as cidades para os cristãos. Então, pessoal, eu falei que eu havia comentado que ia falar sobre a peste negra, mas não vai dar tempo, o vídeo se estendeu demais, ficou só sobre as cruzadas, a peste negra fica num outro vídeo. Até mais!